Então, vamos lá para essa make. Eu já fiz a preparação de pele e eu usei o primer da Mary Kay. Esse aí tem FPS 15. E a base também é da Mary Kay, da linha Time Wise 3D. Essa cor é a bronze W150. E eu estou aplicando com o pincel B122 da Macrylan. Então, acelerando aqui para ficar mais rápido essa aplicação. A esponja que eu tô usando para dar acabamento na base é a esponja da Mary Kay também. Então, eu vou dando batidinhas aí, porque com o pincel fica mais riscado. Mas eu tô gostando de usar o pincel, porque ele dá mais cobertura. Na sequência, com a pele ainda úmida, eu vou fazer o contorno. Tô usando um pincel chanfrado. Esse não tem referência. E eu estou usando o contorno da Mary Kay. Essa cor é a Cocoa. Então, eu vou fazendo aí de acordo com o formato do rosto dela, o contorno, né? Essa cor é mais escura. Então, vou cuidando ali com a raiz do cabelo, né? Pra não ficar essa divisão aí entre a pele e a raiz do cabelo. Deixando tudo muito bem esfumado. Então, eu vou esfumando, dando acabamento. Olha pra vocês ver o tanto que fica lindo essa cor, gente. Olha essa pele. A pessoa tem uma pele maravilhosa. Então, aqui vocês vão conseguir ver melhor como eu tô fazendo esse contorno. A parte inferior do contorno, né, gente, ela pode ficar um pouquinho mais marcada, mas a superior não pode. Então, eu vou sempre cuidando aí com esses acabamentos, tanto na raiz do cabelo, quanto na parte do contorno, para ele ficar bem esfumado e bem bonito. Então, depois do contorno, eu venho com blush. Então, essa paleta que eu tô usando é uma paleta da Mary Kay, né? Ela é uma paleta que a gente monta. Então, você não consegue comprar ela desse formato aí. A gente monta as cores. Então, eu gosto de usar, pra aplicar o blush, esse pincel mais fofo. Esse aí também não tem referência, gente. Eu tô com alguns pincéis que não tem referência. Os que tiver referência, eu falo aqui pra vocês. Esse pincel fofo, maravilhoso aí, que eu sou apaixonada, é o pincel da Mary Kay pra pó. Eu estou usando um pó da Vult. Eu não tinha pó no tom da pele dela, que né? Então, eu usei o pó da Vult. Eu tô vindo aí com a base mais clara do que a que eu usei na pele dela, porque eu também não tinha um contorno, um iluminador, na verdade, né? Um corretivo iluminador que desse certo pra pele dela, né? A pele negra a gente tem que tomar alguns cuidados aí. Então, esse pó que eu tô usando, ele é um pó mais neutro, ele não é aquele branco, é o translúcido, mas ele é mais neutro, ele nem é tão amarelo e nem tão branco. Então, eu vou aplicando aí com a esponjinha abaixo dos olhos em excesso. E aí, depois que eu vou vir com o pó da Vult para passar no restante do rosto e selar a pele. Também varrer esse pó em excesso que eu passei abaixo dos olhos e selar todo o restante da pele com outro pó. Esse é o iluminador da Mia Make que eu estou usando. Eu uso um pincelzinho fofo. Gente, esse iluminador é muito lindo, olha tanto que ele brilha. Maravilhoso! Então, na pálpebra, eu vou usar um corretivo camuflagem. Esse aí, ele é de alta cobertura, ele é bem grosso, ele é a cor natural. Então, eu vou espalhando aí na pálpebra, coloco com o pincel e dou acabamento com a esponja. Como eu vou usar uma cor clara, eu preciso que essa região fique mais clarinha. Na sequência, eu tô vindo com o mesmo pó que eu selei a pele e estou fazendo essa transição aí na bordinha entre o contorno, né, da pálpebra e a pele, para não ficar aquela diferença. Então, e para ajudar também no esfumado. Como a make que eu tô fazendo, né, inspiração, ela é mais recortada aí no final, então eu tô colocando uma fitinha aí para facilitar nesse recorte. Então, com essa fita aí, eu já vou fazer já no formato. Então, eu tô usando o pincel, eu tô usando a sombra, essa Cinnabar da Mary Kay, com o pincel 136 da Dye Makeup. Eu adoro esse pincel. Então, eu vou esfumando aí, eu vou fazer algumas camadas de marrom. Ó, então, já tô fazendo no formato diagonal. Quando eu quero a maquiagem no formato diagonal, eu já tenho que começar o esfumado nesse formato. Então, agora eu vou vir com um pincel menor e vou vir com uma sombra mais escura. A que eu tô vindo agora é a Espresso.
Então, eu vou também no mesmo formato, o pincel menor, porque eu não quero que abranja a mesma área. Então, eu vou depositando ele aí, esfumando. Já deixando tudo bem esfumado. Vou mostrando aí pra vocês. Eu nem uso, né, gente, essa sombra. Ela já tá funda do tanto que eu uso. Então, eu vou deixando mais intenso aí esse cantinho, que eu quero que ele fique um pouquinho mais forte. Só que eu não subo muito. Então, por isso, eu vou trocando aí de pincel, porque o pincel menor, ele vai abranger uma outra área, né? Então, agora eu tô voltando com a esponja, só pra tirar qualquer acúmulo que tenha ficado ali do corretivo. Então, eu vou usar esse pincel também sem referência, mas ele é um pincel mais firme. E vou usar a minha paleta da Catarine Hills. A minha paleta já tá bem velhinha, gente, eu já tenho ela há um bom tempo. Então, eu vou depositando essa sombra amarela, que eu quero que ela fique bem intensa. Então, esse pincel aí, ele não é um pincel que esfuma muito, ele é mais pra depositar mesmo. Então, eu vou pegando bastante sombra e vou selando esse corretivo. E aí, a sombra já vai ficando mais intenso. E esse amarelo tá ficando lindo. Por isso, eu coloquei um corretivo camuflagem mais clarinho aí, justamente para que quando eu coloque o amarelo, ele realce. Então, eu vou fazendo esse acabamento, subindo um pouquinho ali pra cima do marrom com o amarelo. Já fizemos do outro lado, a mágica acontece. Agora eu vou tirar a fitinha e olha como o recorte já fica certinho. Agora eu vou vir com esse lápis. Esse lápis é o lápis da Mary Kay. É o lápis preto retrátil à prova d'água. Então, eu vou passando ele ali nos olhos, ele é bem macio, esse lápis é muito bom. E, na sequência, eu venho com o pincel lápis. Esse pincel é aqueles mais pequenininho, que eu vou conseguir esfumar aí abaixo dos olhos. Então, eu vou pegar a mesma sombra, eu usei aí abaixo dos olhos a Expresso, a mesma sombra para dar esse acabamento aí, tanto deixar mais esfumado, quanto unir com a parte superior. Então, eu vou aí cuidando com os acabamentos, né, pegando mais produto, aí deu uma borradinha ali uma caidinha de sombra, então eu vou retirando e dando esse acabamento, unindo a parte inferior com a superior. E a gente vira modelo pra lá, vira pra cá. Agora estou voltando com o mesmo pincel que eu usei antes, pra dar mais uma esfumada aí, que a gente tem que ir fazendo esse acabamento. Então, esse pincel que eu tô usando é um pincel bem antigo que eu tinha da Boticário. Então, eu tô fazendo esse esfumado na borda do amarelo pra não ficar nenhuma marcação, né? Então, agora eu vou vir com corrigir a sobrancelha. Ela tem micropigmentação já na sobrancelha, então eu estou vindo com um pincel. Esse é da Macrylan, é um duo, é o B136, que é um lado ele penteia a sobrancelha e o outro lado ele deposita. A pastinha que eu estou usando é uma da Bitarra, na cor marrom. Então, eu tiro ela, passo no braço e vou passando aí na sobrancelha, fazendo o desenho para ficar mais harmônico aí com o rosto dela e com o formato, né, da sobrancelha que ela já tem abaixo, que é o da micropigmentação. Tô voltando com o iluminador, o mesmo que eu usei no rosto, e usando aí no arco da sobrancelha. Gente, olha, no ponto alto da sobrancelha, né? E olha o quanto fica lindo. Eu volto com esse pincel só para dar uma esfumada. Esse é um hidratante, é um balme para os lábios da Mary Kay. Gente, eu sou apaixonada por ele. Eu não consigo ficar sem. Uso todo dia, porque ele hidrata muito os lábios. Eu já tomei Rocutan, então meus lábios é bem fino. Então, a hidratação é super importante. Vamos usar delineador azul. Gente, muito brasileira essa make. Amarelo, azul. E esse é um delineador da Avon. Esse delineador, o aplicador dele é bem grosso mesmo. E ele arde um pouquinho na hora que a gente coloca no olho. Mas eu queria usar um azul, então era ele que eu tinha. Então, eu peguei ele mesmo. Ele é da linha Color Trend da Avon. Só que ele dá uma ardida e ele não fica tão forte na primeira aplicação. Então, a gente fica com dó da modelo nessa hora que o olho dela provavelmente deve ter ardido. Mas aí eu vou aplicando uma vez, aplico outra vez em cima para ele ficar mais intenso. Então, quando eu vou usar ele em mim no dia a dia, eu passo ele várias vezes no delineado para ele poder dar esse acabamento, para ficar mais azul, mais intenso. Estou vindo agora para dar acabamento, porque como eu falei, o aplicador do delineador ele é muito grosso.
Então, eu peguei meu pincel favorito de delineado, que é o da Dai Makeup, que é o O181. O O181 da Dai Makeup, que é bem fininho. Então, eu venho direto do aplicador dele e pego e vou aplicando para dar o acabamento aí nessa maquiagem. Tô vindo agora com o mesmo pincel que eu vim, que eu fiz a parte inferior dos olhos, que é aquele pincel lápis, e dando uma mesclada aí com o expresso entre o azul e o marrom, lá para unir ficar bonitinho. Mostrei pra vocês o pincel também, gente, eu sou apaixonada pra aplicar batom. Esse é o O137, também da Dai Makeup. Esse eu tô usando o batom da Mary Kay. Quem não sabe, sou consultora da Mary Kay, então eu sou apaixonada pelos produtos Mary Kay. Então, se vocês gostarem, inclusive, de algum produto desses que eu usei, vocês podem me mandar uma mensagem que eu tenho esses produtos, tá? Então, eu mando pra vocês. Então, esse batom, ele é rosa, o que a modelo usou lá na inspiração é rosa também. Aparentemente, pela foto, era a mesma tonalidade. Mas, como são pele diferente, né? O modelo da inspiração é bem branquinha. E a minha modelo aqui é a pele negra, maravilhosa, por sinal, né, gente? Então, eu vou cuidando aí com o acabamento. Inclusive, se vocês quiserem ver mais de pertinho como eu faço a aplicação do batom e modelo, tem vídeo aqui no canal que vocês conseguem ver mais detalhes, mais de perto, aí como eu faço essa aplicação. Então, eu vou aplicando, vou cuidando com os detalhes, dando acabamento, né? Com o acabamento é o que faz a diferença aí na maquiagem. Então, esse pincel, ele ajuda muito, porque ele tem muita precisão. Quem me indicou esse pincel foi a Bárbara Thaís, eu apaixonei e uso até hoje, adoro. Os cílios eu já tinha colocado cola nos cílios postiço. Esse é um cílios, não tem referência, aquelas cartelinhas que a gente compra, mas esse cílios, ele é bem bom, ele é bem maleável, a basezinha dele. Então, eu já tinha colocado cola, enquanto eu aplicava o batom, ele tava ali secando. Então, eu aplico com a pinça, eu pego no meio dos cílios e vou... não aplico com a pessoa com os olhos fechados, eu peço pra olhar pra baixo e eu vou dando acabamento aí nos cílios, pra não ficar com as bordinhas descoladas, né? Com os cantinhos descolados. Então, tem que sempre cuidar. A colinha sempre fica branquinha ali, então depois a gente... Tô voltando aí com o delineador azul, novamente, aí pra dar acabamento, né? Os cílios, depois de aplicado, precisa muito de acabamento. Eu sempre aplico antes máscara de cílios, só que a pessoa esqueceu de aplicar antes, então a gente aplica depois. Essa é uma máscara de cílios da Mary Kay, gente, essa máscara é poderosa.